Senhoras e senhores, bem-vindos à temporada inaugural do podcast Max Talks, um projeto da Max Alta, uma empresa que tem seu DNA na área da saúde. Aqui vamos explorar pioneirismo, a inovação e o empreendedorismo que marcam a história da saúde do Brasil. Eu sou Paulo Purchio e ao meu lado está o professor Gonzalo Vecino. Tudo bem hoje, doutor? Tudo bem, agora melhor. Vamos conversar sobre uma história muito importante para a saúde pública brasileira. Hoje vamos conversar com duas mulheres excepcionais. Irmã Ruth Redighieri, representante da Congregação das Irmãs de Santa Catarina na instituição e na comunidade das irmãs também. E Aline Cesarani, CEO da Rede Santa Catarina. É um prazer ter vocês aqui hoje conosco. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Sinto-se muita vontade aqui na nossa casa. Bom dia, obrigada pelo convite, sejam muito bem-vindos. Como a irmã Ruth disse, em nossa casa, aqui a gente chama de casa. Ao longo da nossa conversa, vocês vão se sentir muito acolhidos aqui na nossa casa. Muito obrigado. Vamos começar com o episódio de hoje, mergulhando na história da Congregação das Irmãs de Santa Catarina. A instituição foi fundada em 1571 em Braunschweig, Alemanha, hoje Braniewo, na Polônia, e chegou ao Brasil em 1897, se instalando em Petrópolis, no Rio de Janeiro. 9 anos depois, em fevereiro de 1906, é fundado o Hospital Santa Catarina aqui em São Paulo, na época com o nome de Sanatório Santa Catarina. De lá para cá, a instituição cresceu e evoluiu junto com essa cidade. Por isso, o hospital também faz parte da história de São Paulo. Então, para abrir nossa rodada de perguntas, Irmã Ruth, a senhora pode contar mais sobre a fundação e a história da congregação até a sua chegada em São Paulo? Em 1571, na Alemanha, uma jovem de 19 anos de idade, era de uma família muito abastada, muito inteligente, frequentava a igreja de Santa Catarina e aos domingos participava da missa e nas homilias que os padres faziam, mexiam muito com o coração dela. Por quê? Porque contava assim o que Jesus fazia com os pobres, com os doentes e com as crianças, e também para com idosos. Ela, movida pelas palavras da igreja, ela se sentiu muito assim incomodada, permanecendo em casa só estudando, sem fazer nada, porque ao redor da sua residência havia pobreza. Crianças na rua, idosos em casas abandonados, doentes. Ela saiu de casa, assim, naquela época, para uma jovem sair de casa, isso há 400 e tantos anos atrás, para uma jovem sair de casa, ela só saía para o casamento ou para uma clausura muito fechada. Ela quebrou esses paradigmas, saiu de casa, assim, contrária à vontade dos pais, e os pais não deram nada para ela. Mas ela tinha também mais duas jovens que seguiram esse mesmo caminho, e essas duas jovens nós não temos os nomes porque destruíram tudo na guerra. Mas essa fundadora chamava-se Regina Prottmann. E ela começou a fazer um trabalho assim, fazendo curativo, visitando as famílias primeiro, né? E fazendo curativo com plantas medicinais. Ela mesma preparava esse unguento para curar as úlceras varicosas, levava um chá, alguma sopa. Mas como que elas conseguiam isso? Uma senhora viúva emprestou uma casa para elas. Essa casa era desprovida de tudo. Tinha apenas assim um barril lá abandonado, umas banquetinhas, e esse barril serviu de mesa para elas. Nesse barril, ali em volta, elas
Elas faziam a oração do dia, o projeto daquele dia também, partiam o pão e iam em missão. Mas essa casa não tinha nada. Então, com o trabalho que elas iam desenvolvendo com os doentes, visitando famílias pobres, cuidando de crianças na rua, dando catequese para as crianças, as pessoas começaram a dar assim, hoje eu vou dar um pão para elas, alguém trouxe mais isso, trouxe aquilo, uma trouxe um cobertor, um colchão. A vida começou assim, com muita pobreza, muita necessidade de tudo. O número de jovens foi aumentando, porque era um trabalho diferente, que nas igrejas não tinha, mas ela quebrou tudo isso e começou. O número de jovens foi aumentando. Aí o bispo ficou muito inquieto, quem são essas jovens? Ela ficou responsável, que ela era pioneira, né? Nós estamos fazendo o que Jesus fazia, nós também queremos fazer igual. Eu não me sinto bem ficar de braços cruzados na minha casa sem fazer nada. Mas vocês não podem viver assim. Vocês têm que dar um nome. Instituto, ordem ou congregação. Não, então, vou colocar o nome de Congregação das Irmãs de Santa Catarina de Alexandria, porque a igreja que ela frequentava, a paróquia dela, chamava-se Santa Catarina de Alexandria, onde ela foi batizada, fez a primeira Eucaristia, a catequese, toda dela foi lá. Então, por isso que colocou o nome Congregação das Irmãs de Santa Catarina, por isso era sanatório, depois ficou Hospital Santa Catarina. No decorrer do tempo, foi aumentando cada vez mais o número de jovens, e nós precisaram começar já a fazer conventos, que não dava mais para ficar numa casa. Convento estruturado assim por uma vida religiosa que era bem mais rígida do que hoje, né? Fazendo esses trabalhos, elas começavam a ganhar um dinheirinho também, dando aulas, começaram a ganhar um dinheirinho para poder também se manter. Em 1897, em Petrópolis, já no Brasil, as irmãs, aliás, tinha um convento de frades franciscanos, que ele conhecia as irmãs da Alemanha. Ele escreveu uma carta para a madre lá da Alemanha, para essa irmã, nessa já, outra irmã, que essas já tinham ido, né? E ele pediu assim, se elas não pudessem assim, vir para o Brasil em missão. Mas que missão é essa? Dar aulas para as crianças, filhos de alemães, que tinha uma colônia, até hoje tem muito alemão em Petrópolis, né? Então vieram 4 irmãs, professoras, nenhuma enfermeira. E começaram a dar aulas, eles ajudaram no comecinho e tal. Dali, elas foram para Juiz de Fora, na Santa Casa. Quando foram para Juiz de Fora, na Santa Casa, perceberam assim que precisavam de irmãs, não somente professoras, tinha que ter enfermeiras. Aí escreveram uma cartinha pedindo para mandar mais irmãs. Vieram mais irmãs. No meio desse grupo, vieram outras, então veio uma enfermeira, além de outras professoras. Irmã, a gente está vendo essa história importante do nascimento da missão e dessa ideia de servir a Deus e servir a comunidade, que é o motor que deu início lá pelos anos 1400 da Ordem da Santa Catarina, e de como a senhora conta a história da chegada ao Brasil da Ordem de Santa Catarina, que começa pelo ensino, né? Levando o ensino às crianças lá de Petrópolis. Como é que é o início do trabalho com saúde e como é que de Petrópolis veio parar aqui em São Paulo para fazer um hospital tão importante quanto este para a nossa assistência à saúde no Brasil? Então, em Petrópolis havia um franciscano, convento dos franciscanos, e um alemão, frei siríaco, que ele conhecia as irmãs lá na Alemanha. E percebia, assim, que as crianças de Petrópolis, tinha muitos alemães, precisavam
de professores bons para dar aulas para essas crianças. Ele escreveu uma cartinha para a madre na época, se pudesse mandar algumas irmãs da Alemanha para dar aulas na língua alemã. E vieram 4 irmãs, se prontificaram, vir em missão para o ensino. No decorrer do tempo, elas foram... escreveu mais cartinha pedindo também se não pudesse mandar algumas enfermeiras ou farmacêuticas. Então vieram as enfermeiras também. Aí elas foram dali para Juiz de Fora, para Santa Casa. Alguém na Santa Casa chamou, se pudesse fazer uma cobertura lá, tá. De Santa Casa de Juiz de Fora vieram para São Paulo. Aqui em São Paulo se instalaram, quem pediu, na verdade, aqui foram os beneditinos, aqui do Mosteiro São Bento, que conhecia também, ele era a Dom Abade Miguel Cruz, um alemão também, que conhecia as irmãs lá também. E no meio desse grupo de professores veio uma enfermeira. E elas vieram para São Paulo também para dar aulas para crianças ali na Brigadeiro Tobias, no centro da cidade. E naquela época dava muita enchente. E essas enchentes, elas tinham sempre que mudar de casa. Mas sempre tinha alguém que ajudava. Elas frequentavam o Mosteiro São Bento, participavam das missas, e o Dom Abade fez uma proposta para a irmã Beata. Por que vocês não começam a fazer alguma coisa na área da saúde, também aqui em São Paulo? Mas como fazer isso? Aonde? Tem que comprar terreno, dinheiro não tinha. Então tinha que escrever cartinhas para a Alemanha para mandar o dinheiro tudo pelo navio. O navio demorava 3 meses para a carta chegar e 3 meses para voltar. E começou assim, mas aonde? Então, o Dom Abade conhecia o Dr. Walter Senck e achou assim, um lugar excelente aqui na Paulista, por ser um espigão todo arborizado, que naquela época tinha muitos pacientes portadores de tuberculose. Seria um lugar ideal. Esse dinheiro chegou, compraram, construíram o Sanatório Santa Catarina. Esse sanatório tinha uma escadaria enorme naquela época. Como um paciente tuberculoso chegava lá em cima, a gente não sabe. Com certeza tinha suas dificuldades, né? E começou assim. No decorrer do tempo, também pediram mais irmãs enfermeiras para vir. Vieram outras irmãs. Depois, as jovens brasileiras começaram a se encantar também por esse trabalho que as irmãs faziam. Aí começaram a entrar irmãs brasileiras. Então começamos a ter a presença das irmãs e a obra foi se desenvolvendo, quer dizer, nós começamos a ter a ação do sanatório frente à tuberculose. Naquele momento nós também tínhamos muito, do ponto de vista terapêutico, né, o início do século XX, nós não tínhamos antibióticos, não tínhamos as drogas que tínhamos, né, que temos hoje. Então, esse desenvolvimento da atividade assistencial era uma instituição que dependia muito de cuidado e da disposição de doação que as pessoas tinham para manter o sanatório funcionando. Não foi um começo muito fácil, né, irmã? Muito difícil. Difícil porque também elas não sabiam falar nenhuma palavra em português. Tudo era alemão. E a comunicação também era muito difícil. Era uma escassez de tudo. Mas assim, com a ajuda das pessoas, desse médico, Dr. Walter Senck, e também do Mosteiro São Bento, que elas começaram também a fazer a vida aqui. E criaram uma ordem aqui, aí criaram... A ordem continuou porque elas já vieram com esse nome. Então, mas aí começaram a ter discípulos locais. Tá. Aí começaram, então, a entrar as irmãs brasileiras. Mais ou menos em 1913, por ali, que as jovens começaram a se encantar por esse trabalho, jovens brasileiras, e isso assim que começou no Brasil. Bom, e, Aline, o que você teria a acrescentar nesse começo de história aí? É muito bom, né, doutor, escutar a irmã Ruth falando da nossa história,
né, falando da história das irmãs. O que eu tenho para acrescentar eu trabalho há muitos anos com as irmãs, então eu tenho uma verdadeira paixão e admiração pela entrega dessas mulheres, né? Eu acho que são histórias, é uma história de uma fundadora, mulher, muito corajosa, né? Que no tempo dela, em que seguir a vida religiosa era um tempo de clausura, ela teve coragem de ter uma vida ativa, então aí já mostra o quanto nós temos uma fundadora corajosa, né? Mostra uma história de pioneirismo dessa instituição, de coragem, sair de um país e ir para outro, não conhecendo a língua, como a irmã falou, né, e enfrentando todas as dificuldades de uma época, mostra que realmente essas mulheres elas tinham um verdadeiro amor por aquilo que elas faziam, né? Primeiro amor a Deus e depois amor ao servir. Então a gente é uma instituição do servir, né, de mulheres que servem, que entregam a vida para servir. Então é um pouquinho isso a nossa história. A irmã contou mais a história e eu estou dando um contexto mais de emoção do que é a nossa história, né, irmã? E você sabe que eu sou apaixonado por história, né? Então por isso que a gente criou esse nosso podcast, justamente para a gente poder trazer essa história da saúde, que é bárbara, que ela acaba misturando com outras histórias importantíssimas também, né? Então, Aline, conta um pouco mais para os nossos ouvintes sobre o papel na transformação do Hospital Santa Catarina, que hoje é uma referência na área da saúde, uma das principais instituições filantrópicas no país, né? Eu vou falar sim do Hospital Santa Catarina, mas vou falar também da congregação, né, e da rede Santa Catarina. O Hospital Santa Catarina ele é o nosso principal e maior hospital, né? Mas a rede ela está distribuída em vários estados. A gente é uma instituição filantrópica, uma instituição certificada pelo SEBAS, e a gente faz muito atendimento ao SUS, né? O nosso DNA está no servir, como eu disse anteriormente, está em atender aqueles que mais precisam, em atender os pobres e então a gente faz um atendimento também ao SUS. A gente segue duas frentes de atuação, como a irmã contou, as primeiras irmãs chegaram ao Brasil para a educação e a gente permanece na educação, então nós temos escolas também. A nossa área de saúde ela é preponderante hoje, ela é maior, nós temos 9 hospitais, mas a gente ainda segue nas duas frentes. O Hospital Santa Catarina ele é de 1906, né? As irmãs tiveram sempre muita ajuda da igreja, ajuda da comunidade, né, irmã? Sempre tiveram pessoas que estavam com elas construindo a história. É uma história sempre de muita luta, né? Eu costumo dizer, e é até um livro de 100 anos do hospital, que um edifício cristão, ele não é feito de pedras, né? Então, este edifício cristão, ele não é feito de pedras, ele é feito de pessoas. Então, passaram muitas pessoas ao longo dessa história aqui no Hospital Santa Catarina, a entrega de vida de muitas religiosas também, para chegar onde nós estamos. Hoje a Avenida Paulista é a Avenida Paulista, né? A importante Avenida Paulista de São Paulo, mas nós chegamos aqui muito antes, né? Quando a Avenida Paulista era só um bom local para cuidar de doentes. Era uma montanha em São Paulo, era um morro. Era um local alto, né? Era uma chácara. Aqui, quem morava aqui naquela época eram donos de café e donos de gado. Tinha várias chácaras somente. Não tinha nenhum prédio, não existia nada na época, né? Hoje a gente tem muito orgulho do que é este nosso hospital para a cidade, né? Eu acho que ele é sim um hospital, ele tem toda a sua inovação, ele concorre com todos os outros hospitais da cidade, mas mais que isso, ele é um símbolo para esta cidade, né? A gente tem a nossa capela que está aqui e que nós restauramos ela tem poucos anos, nós iluminamos essa capela, como de fato sendo um presente para a cidade de São Paulo, né? Então acho que esse é o nosso hospital. Eu posso contar aqui para vocês muito das nossas inovações e do quanto ele é importante para a saúde, mas eu acho que ele é sim importante para a saúde da cidade, mas ele é um marco. É um ícone. É um ícone para a nossa cidade. Bárbaro.
doutor? Vamos pensar um pouco mais, Aline, na rede, né? Você falou que temos 9 hospitais. Como foi a expansão, se é que você pode me contar um pouco da história, bem resumidamente, é lógico. Como foi a expansão de sair aqui da cidade de São Paulo e criar uma rede? Como foram as decisões e as características dessa rede de 9 hospitais criados? Doutor, hoje a gente faz planejamento, né? A gente chama consultorias, faz planejamento, senta, coloca tudo no papel. As irmãs não faziam isso, as irmãs iam ao encontro daqueles que precisavam, né? Normalmente convidados pela igreja, normalmente convidados por um gestor público local, sempre com o intuito de ir ao encontro. Então, se nós contarmos a história de cada um dos nossos hospitais, por trás da história está... Por que as senhoras foram para este lugar, né? A gente tem hospitais que você questiona e fala, nossa, mas por que está ali? Porque ali é que estava a necessidade. Ali é que tinha a necessidade do atendimento, ali é que estava o pobre, ali que fazia sentido nós fazermos a nossa missão. Então, hoje a gente tem planejamento, hoje a gente olha mercado, hoje a gente faz estudos, hoje a gente tem concorrentes, sim. Mas ao longo da história, a construção é essa que eu estou contando, é uma construção de entrega. A gente já fez parceria com o governo do estado, então a gente já teve bastante hospitais por meio do modelo de OS, aqui em São Paulo, em outros estados, já saímos desse modelo, mas o objetivo é sempre o mesmo, né? A instituição tem um propósito muito claro, né? Então é sempre ir ao encontro deste propósito. Bárbaro. Aqui no podcast a gente gosta muito de perguntar para os nossos convidados sempre em cima de 3 pilares. Então a gente costuma falar de pioneirismo, nós falamos de inovação e nós falamos de empreendedorismo. A irmã Ruth já comentou um pouco sobre o pioneirismo da congregação no mundo e no Brasil. E do Hospital Santa Catarina, aqui na cidade de São Paulo. Então, seguindo um pouco por essa linha, Aline, você como CEO, você pode nos contar um pouco da iniciativa inovadora que a Rede Santa Catarina tem implementado durante a sua gestão? Posso falar assim, a gente está vivendo um momento bastante conturbado, né, da saúde, né? A gente está... Mundial, né? Mundial, e especialmente... Agora, Aline, talvez poderia lembrar um pouquinho, uns tempos atrás, antes de se tornar rede, cada hospital era independente. Ele não dependia do corporativismo, do corporativo. Não fazia parte da Cada um rede. tinha a sua vida, era assim. É isso mas depois, mesmo. diante de tantas mudanças, houve essa necessidade de criar a Rede Santa Catarina, para centralizar mais a administração, né? Isso que a irmã está contando fala um pouco sobre empreendedorismo, coragem e inovação também, né, de instituição confessional. O que a irmã está contando é que cada uma das nossas escolas, cada uma das nossas unidades, elas eram independentes, né? Funcionavam de maneira independente, tinham uma religiosa em cada uma dessas unidades, ou uma comunidade de religiosas, né, irmã? E que cuidavam daquele negócio. Uhum. Com o passar do tempo, nós fomos centralizando, né, aqui em São Paulo, então a nossa sede corporativa, ela fica aqui em São Paulo e a gente foi centralizando. Então, hoje a gente tem tudo centralizado. Compras centralizadas, gestão centralizadas, políticas centralizadas. É simples, nem um pouco. Muito difícil, né? Isso foi uma construção... escalas, que é uma coisa importante para aumentar a eficiência. Sim, foi esse movimento que nós fizemos de alguns anos. Ele iniciou aqui em São Paulo com a irmã Lia. Vou lembrar que a irmã Lia esteve à frente da instituição, né, irmã, junto com a gente durante mais de 30 anos. A irmã Lia é extremamente empreendedora, extremamente corajosa. Conheci a irmã Juliana e conheci a irmã Lia. A irmã Juliana ainda mora aqui na comunidade, junto com a irmã Ruth. E a irmã Lia que começou, junto com os camilianos, que nos ajudou a começar, então, a centralizar todo esse negócio aqui em São Paulo. Então, hoje a gente tem realmente um corporativo centralizado de todos os nossos negócios e as irmãs
novamente eu reforço, elas são corajosas. Hoje, o nosso presidente, ele é um leigo, ele não é uma irmã. Há pouco tempo, né, irmã, as irmãs tiveram a coragem de mudar o estatuto e de colocar leigos como membros do conselho. Então a gente tem um presidente que é um leigo, a gente tem mais 2 assessores leigos que compõem o nosso conselho e 3 religiosas que compõem o conselho. Com este olhar de mercado e de inovação, né? Porque embora sejamos uma instituição confessional e temos um propósito muito claro, nós também estamos num mercado que eu comecei dizendo que é extremamente difícil e competitivo, então a gente precisa estar caminhando junto com esse negócio. E devido também à mentalidade, a nossa mentalidade das irmãs, né, para fazer essa mudança toda, que as irmãs sempre tinham uma diretora naquele colégio, naquele hospital, sempre tinha uma irmã diretora e as outras que ajudavam. Então, para fazer compra, tudo por conta das irmãs, não tinha assim, leigos praticamente, né? Os leigos entraram depois, na frente da administração, né? Aí, seguindo todo aquele modelo da governança corporativa e tal. Foi difícil. Aí, Quebra de paradigma a todo momento, né, irmã? Mas foi uma necessidade também pela diminuição do número de irmãs, que as vocações diminuíram, e a gente precisou também, lógico, contar com a capacidade, a confiança dos leigos também, né? Hoje continuamos tendo ainda... Muito pouquinho. Muito pouco. Pouquíssimo. Nós temos já 10 anos que não tem uma noviça, nem uma postulante, na nossa província. Tem na África, nas Filipinas, no Haiti. No sul tem um pouquinho, tem uma província no sul, mas a nossa província não. É um modelo mais assim, um pouco arcaico hoje, que o jovem não se encanta muito por esse modelo. Modelos diferentes, deveria mudar um pouquinho talvez, né? Não, essa transformação que a Aline e a senhora estão colocando no projeto de governança do hospital, inclusive trazendo pessoas que não são da ordem religiosa, mas que entendem de gestão, que entendem de como funciona um negócio tão complicado quanto o hospital. No início do século XX, isso era uma coisa. Hoje, no início do século XXI, é um negócio totalmente diferente e principalmente devido à revolução tecnológica que nós estamos vivendo, né? Eu me lembro que quando eu me formei, em 1977, eu fui orador da minha turma, eu falava que muito mais pode fazer pela saúde das pessoas a educação e o saneamento básico do que a saúde. Hoje eu não repetiria essa frase, porque o avanço da tecnologia, da medicina foi muito violento e hoje nós dependemos da tecnologia e vocês conseguiram fazer essa adaptação, né? A criação do Centro de Oncologia é um pouco um exemplo desse salto tecnológico que vocês deram. Como é que foi essa? Os Centros de Oncologia aqui de São Paulo, esse é o nosso mais novo projeto, né? Esse é o que veio à mídia há pouco tempo, ele fica em frente ao Hospital Santa Catarina, aqui mesmo na Paulista, né, no lado ímpar, o hospital fica no lado par. É investimento, é seguir o mercado, os concorrentes, para a gente se manter vivo. Doutor, você falou sobre governança, né? Eu acho que a nossa governança é algo que nos traz bastante orgulho, assim, de como ela está organizada, né? A gente tem um modelo de governança muito bem estruturado e eu falo que é isso que vai ficar, né? É isso que vai manter esta instituição por mais 150, 200 anos, né? Esse é o... E a incorporação de tecnologia hoje exige das nossas organizações uma disposição para correr um certo risco, porque, como a irmã já disse, não tem jeito de um negócio ir para frente se ele tiver prejuízo. Com prejuízo, fecha. Não interessa o quão boas são as intenções. Se a questão do equilíbrio das contas não for garantido, não tem jeito. Por outro lado, precisa incorporar a tecnologia, porque é a tecnologia que está salvando. Imunoterapia, radioterapia,
a cirurgia robótica, tudo isso é muito caro, mas está no caminho de uma organização como esta, né? A gente tem feito investimentos, sim, grandes investimentos em tecnologia neste hospital, Hospital de Petrópolis, Hospital Rio de Janeiro, é a Casa de Saúde São José, que fica no Rio de Janeiro. Não é fácil manter este equilíbrio, né? Manter a instituição saudável e ainda conseguir investir. Como eu disse, a gente é filantrópico, a gente atende ao SUS, né? Tem sido cada vez mais difícil os recursos financeiros para manter os atendimentos ao SUS, mas a gente entende que nós somos uma instituição grande, né? Uma das maiores filantrópicas em saúde do país, e que a gente também exerce um protagonismo, né, nesse lugar. Mas as discussões têm sido bem difíceis para manter a instituição saudável e para que a instituição, mais que saudável, ela se mantenha em patamares de concorrência mesmo, né? Porque senão você começa a perder, né? E a preocupação, assim, também da congregação, das irmãs, é manter aquele espírito que a Madre Regina começou lá atrás com os pobres. Então, o Santa Catarina, mais o Rio de Janeiro, né, que suportam mais essa situação assim, que seguram todo esse serviço do SUS com os pobres que nós temos lá para atender. E esse espírito que a senhora está falando, hoje em dia mudou um pouquinho a palavra, mas acaba sendo a mesma coisa, que é a tal da cultura organizacional, né, que é trazer todo esse espírito, né, que a irmã fundou a congregação por uma cultura organizacional, que é muito difícil também, né, irmã? É difícil, mas é possível, a gente percebe assim, pelo jeito dos colaboradores, por exemplo, atender um paciente. Como é que se atende um paciente? Como que deve atender? Tem que ter bem acolhido, ele precisa se sentir bem na casa. Sim. Não é um acolhimento forçado, um acolhimento humano, ele tem que sentir. Ele é um ser humano que veio para a instituição buscar a saúde. É um outro extremo ao qual a gente tem dado muito pouca importância, mas que cada vez mais tem ganho mais relevância, que é a assistência ao idoso. Aquela estrutura que vocês têm aqui para acolher e manter as pessoas que já não podem mais ficar em casa. Como foi esse caminho? Quer contar, irmã? Eu conto e depois a senhora conta. Depois eu posso completar, pode falar. Tá bom. O marco dos 100 anos. A gente até sorriu, porque é uma pergunta que a gente fica feliz em responder. O Lar Madre Regina, ele chama Lar Madre Regina, que é o nome da nossa fundadora. Ele fica em Guarulhos. Ele não fica na cidade de São Paulo, ele fica em Guarulhos. Ele fica em um terreno que era das irmãs, né? E as irmãs decidiram... É assistência social. A gente fala que a gente atua em 2 segmentos, que é saúde e educação, mas o lar é assistência social. O lar, ele foi em comemoração aos 100 anos, né, irmã? Quando completou assim, a chegada de 100 anos das irmãs no Brasil, então foi feito, tinha que fazer um marco, que ficasse assim, para atender mesmo idoso pobre. E hoje funciona, acho que deve ter uns 85 idosos. 85 leitos para idosos, uma estrutura muito bem montada, né? Você pode continuar falando, porque tem todo o pessoal necessário para o idoso, também espaço todo adequado também para eles, mas lá só vai idoso pobre, para a gente lembrar da Madre Regina lá atrás. É uma chácara, né, irmã? Era um colégio, nós tínhamos um colégio lá muitos anos atrás. A gente falava chácara. Por que falava chácara? Porque também tinha uma horta muito grande, um pomar, que toda a verdura, legumes, verduras, ovos, galinha, tinha porco, tinha até vaca de leite. Mandava tudo aqui para o Sanatório Santa Catarina, na época. Até se tornar hospital demorou um pouco. Enquanto isso era sanatório. Então mantinha muita coisa aqui no hospital. Questão de hortaliças, tinha muita coisa. E enquanto isso, o hospital economizava. Só que depois teve um tempo que não deu mais para continuar. Esse espaço era um espaço grande, foi dado também para uma incorporadora,
construiu sim, várias casas e também 2 prédios, né? 2 prédios e vendemos assim casas para muitos colaboradores num valor bem assim acessível a eles, uma maneira também de ajudar. A vigilância sanitária não deixou mais transferir porcos de lá para cá. Não, e também assim, tinha que ter ruas. Essa rua parava aqui. Era uma chácara, as ruas não podiam dar continuidade. Também a prefeitura teve uma interferência da prefeitura também nesse sentido. E também a lavagem de lá, daqui, ia para os porcos de lá, uma coisa que é totalmente proibida. Só isso não pode nem entrar. É impossível, né? Não, hoje não acontece mais. Não, Mas com 100 anos de chegada das irmãs no Brasil, então elas decidiram dar esse presente para a comunidade. O lugar é realmente muito lindo. Se um dia vocês tiverem oportunidade, visitem, porque vale a pena. E é um espaço muito grande, muito arborizado, um número de colaboradores bastante adequado para os idosos. Então, eles são felizes naquela casa, né? Porque é uma casa. E são 85 idosos no atendimento social. Bárbara, muito bom. E você sabe que a gente gosta também aqui no nosso podcast de falar sobre mulheres na liderança. Só que aqui é uma covardia fazer um tema de mulheres na liderança. Temos que falar. Porque aqui as mulheres elas estão reinando já há muitos anos. Olha, né? eu não converso com ninguém se a gente não falar sobre esse tema. É importante falar sobre isso. É um extremo prazer realmente de ver que mesmo naquela época, não existe não dá nem para falar em machismo, que lá já era outra era, né? Quando foi criado, né? Quando foi criada toda a congregação e tal. Então a gente começa a ver que cada vez mais a mulher está assumindo essa liderança em um setor que, se você olhar o setor da medicina, é muito setor de homem, sempre foi um setor masculino. 70% da população que trabalha é mulher, mas quem manda é homem. Então, e se aqui pegar... não é diferente. 70% dos nossos colaboradores são mulheres, mas os diretores a gente ainda tem. 60% diretoria, a gente ainda tem 60% homem, mais que 67% homens e 33% mulheres, mas este é um compromisso que eu assumi com elas, que a gente vai pelo menos equilibrar. Eu acho que é um equilíbrio, né? A gente não está falando de concorrer homem e mulher, mas é uma não coisa é histórica, isso, né, Aline? A gente tem que mudar essa história, né? Para começar da faculdade de medicina, quando que entrou a primeira mulher? Não faz tantos anos assim, né, doutor? Hoje a entrada já está mais equilibrada em termos. Não, hoje sim, né? Mas sempre foi um setor muito masculino, né? E como é que vocês duas veem o papel da mulher na liderança? Como é que é isso para o dia a dia de vocês nesse contexto da área da saúde? Eu trabalho há 21 anos com as irmãs, então eu cheguei aqui estagiária no meu segundo ano de graduação e eu fui só construindo junto com elas, sabe? Fui só trabalhando e construindo e fazendo. Hoje eu tenho clara noção de que o papel que eu ocupo nesta instituição é um privilégio, porque assim, a maior parte das mulheres não conseguem chegar em um lugar como este que eu cheguei. É um ambiente masculino, os locais onde eu frequento, as reuniões onde eu frequento, as discussões que eu faço são com homens, né? Mas isso está mudando e instituições como a nossa têm um papel importante nesta mudança, né? As mulheres precisam se ajudar e as instituições precisam dar oportunidade para as mulheres e devagarzinho eu acho que essa construção a gente está mudando na nossa rede, eu acho que isso está mudando na sociedade. Mais que isso, a gente tem programas aqui para mulheres e a gente está implantando agora um programa para todas as nossas mulheres sobre violência doméstica. Então, a gente está ampliando este olhar para a mulher e também oportunizando para que as mulheres consigam chegar em um lugar como eu cheguei, né? Mas hoje eu tenho clara noção de que não é tão comum, né? Aliás, é muito incomum. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 1963, aqui no sanatório existia uma médica, doutora Fanny. Ela tinha um laboratório bem simples
E depois ela teve um filho até médico também. Mas só existia uma médica. No decorrer do tempo, que a minha formação também foi toda aqui, que a província, a sede da província era aqui. Hoje já é em Petrópolis. A gente foi percebendo assim, no decorrer dos anos, quantas mulheres médicas, quantas mulheres na gerência nossa hoje, né? Na gerência, como gestoras de setor aí da enfermagem, também tem muitas mulheres. Não tinha isso, porque também era assim, eram na época mulheres, que eram todas as irmãs. Para entrar depois, isso entrou fácil, porque tinha mais homens com essa disposição. Que tinha aquela questão também, quando a mulher engravidava, não podia mais continuar trabalhando. Eu peguei esse tempo aqui também. Tinha que ir embora, mandava embora. Meu Deus. Isso aí eu quase nem gravar, acho que até é pecado, sei lá. Mas é história, É né? história. Faz parte da nossa Feia, história. mas é A uma moça se história. casava, ela era demitida depois, nem embora. Aí por isso que enchia mais homens. Poxa. Era muito difícil isso, mas até depois vieram essas leis, essas normas que teve que mudar. Mas a gente tinha essa dificuldade, não sei se é por isso que tinha naquela época também muito mais homens. Mas quando começou a entrar as mulheres, a gente percebeu assim, as irmãs diminuindo, mulheres, irmãs diminuindo, e entrando mulheres na administração e tal. A gente percebia assim que as mulheres tinham um olhar mais aguçado nas pequenas coisas, no cuidado das coisas, por exemplo, na roupa do hospital. Elas olhavam diferente do que tinha um olhar de um homem. Uma gerente enxerga diferente do que um homem que está na hotelaria, ele enxerga de uma maneira. A gerente mulher já vê de outro jeito. No SND a mesma coisa. Também era assim. Então, eu vejo hoje que as mulheres aqui, o nosso número também de gerentes é mais mulher, né? No Sim, hospital. no nível de gerência, De sim. gerência. A gente percebe assim, que são mulheres assim, inovadoras, batalhadoras, e que está dando muito certo, graças a Deus. Eu, na minha experiência profissional, nunca vi um homem tomando conta de um serviço de nutrição e dietética no hospital. É difícil, né? E nunca vi um homem tomando conta de uma central de material esterilizado. Principalmente essa questão da dobradura, de fazer as roupas, de roupa para cirurgia, não tem jeito. Aquilo é uma coisa que as mulheres só que conseguem fazer com a sua calma, com a sua exigência na padronização. E é fundamental a padronização para que a gente tenha um bom cuidado médico. Você tem toda a razão. Agora, o preconceito, né, irmã? A gente veio enfrentou, né? Isso sim, não mas é... isso já foi superado. Eu vejo, porque, por exemplo, você vai fazer uma seleção, precisa de enfermeiras. O que aparece mais é mulher. Então, O modo até da gente falar, não a gente, nós, mas o mercado falar é médico e enfermeira. Né? Não sei se já Mas prestaram isso tá atenção mudando, nisso. Está mudando, tem que sou, mudar. Né? Eu sou professor lá na Faculdade de Saúde Pública desde 88. Né? Eu dou aula, um dos cursos é o curso de nutrição. O curso de nutrição era um curso feminino, ponto. Hoje, 35% da classe é menino. Mas tem que mudar tá mesmo, né? Menino. Tem E que está a mudar. tendência, eu acho que é aumentar. Essas profissões que historicamente são mais femininas, está tendo gente, está tendo homens, e nos cursos de medicina, a minha classe tínhamos 60 alunos, 15 eram mulheres. Hoje está quase meio a meio. Bom, então vamos encerrar. Vamos. Muito obrigado irmã, obrigado Aline, por compartilhar as experiências, foi fantástico esses insights que vocês deram para a gente, é muito bonito de ver, doutor. Bom, eu acho que foi uma lição de história, né? Porque nós começamos lá no tempo em que a medicina era escuta, basicamente, né? E cuidado. Isso começou com um sanatório, no tempo que não tinha antibiótico para tratar a tuberculose, e, no entanto, a gente conseguia ter algum sucesso
graças a essa capacidade de escuta e essa capacidade de levar o cuidado, coisa que nos últimos anos a medicina quase esqueceu, né? Que medicina não é curar apenas, medicina é cuidar também, e o cuidar está tendo cada vez mais um espaço importante. Então, curar e cuidar são irmãos siameses, não podem se separar. Eu acho que a história do Hospital Santa Catarina, da rede Santa Catarina, sai dessa mensagem para a gente. E também essa outra mensagem importante, que é da presença da mulher na gestão dos nossos centros de saúde. Agradeço também o convite, a participação. Quero dizer que amor e cuidado aqui nunca faltou, e é isso que nos faz diferentes. Muito bonito, muito bom. Muito obrigada. É uma luta constante, né? A gente manter isso, acolher, escutar e cuidar. E não somente assim, mas a gente tem que colocar sempre o coração, a mente e as mãos à disposição. À disposição. E tudo isso aí que Muito é uma herança que a gente traz de lá de 400 anos atrás. O nosso jeito, né? O jeito do hospital é esse, atender e acolher bem. Muito bom. Então a gente queria agradecer também a toda a infraestrutura que nos acolheu aqui. Muito obrigado a toda a equipe aqui do Hospital Santa Catarina. Obrigado a todos por nos acompanhar. Este foi mais um Max Talks. Nos vemos no próximo episódio.